entendendo a Bíblia em boa companhia e comprando de graça. Mas quem paga a conta? Isaías, consolo para o povo de Deus, nos traz o tema comprar de graça. Isaías capítulo 55, versos 1 a 7 explicam essa história. Eu fiz dívidas, tem multas, juros, correção monetária, não dá mais para pagar a conta. Vem alguém que não tem culpa de nada e paga minha conta. Não foi de graça, não. Custou caro. Cárcere, sangue, bofetões, tapas, todo tipo de infâmia, de calúnia foi lançada sobre aquele que não tinha culpa. As minhas culpas verdadeiras, não calúnias, todas elas colocadas nos ombros de Jesus. Agora, nele eu tenho a minha sede saciada, a minha fome, porque eu estava na miséria, agora vem cumprida com o melhor da vida. É o que está escrito em Isaías, capítulo 55. Leia agora o verso 1 para a nossa reflexão. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Oremos. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti como pecadores, devedores, mas com Cristo à nossa frente, refletindo a graça dele na cruz. Por meio dele, nos encorajamos a nos apresentar diante do Pai de amor para sermos recebidos, para que a nossa vida seja transformada com bênçãos que o Senhor nos traz cada momento, a cada dia, com a luz para o nosso caminho. Abençoa todos que dessa forma possam chegar ao seu trono e receber de todas as bênçãos que estão para nós guardadas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. De que bênção é essa que se fala de leite e de vinho? A compreensão que podemos traduzir, o vinho da alegria, o suco da vide, o sangue de Jesus, que é traduzido para nós em forma de alimento que traz felicidade, que vindica a sede, que sacia a sede. Mas o verso continua dizendo em leite sem dinheiro. E eu me lembro agora do que disse São Pedro no primeiro livro de Pedro, capítulo 2, verso 2, que vai explicar direitinho para nós o que é esse leite. Capítulo 2, verso 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então nós temos aqui, aliás, eu li 2 Pedro, mas na verdade, eu peço desculpas, é 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, provamos do leite, vimos que o Senhor é bom, e somos então transformados em nosso coração, em um espírito puro como uma criança. Foi Jesus quem disse, se não vos tornarem como essas crianças, jamais verão a alva. Nós precisamos ter a pureza de coração ao buscar a Deus, não com malícias distorcendo a palavra dele conforme a nossa vontade, não conforme a nossa semelhança, mas para sermos semelhantes a ele, copiamos deles as suas feições. Cada um de nós encorajado a seguir no caminho rumo à luz. Traduz aqui ainda mais Isaías, porque Jesus veio conforme a promessa de Isaías 700 anos antes de Cristo e conforme testemunhou Paulo e todo o Evangelho. Ele veio cheio de graça, cheio de amor para pagar um preço pelo pecado da humanidade. Só não aceita, só não tem a remissão dos pecados quem não quer, quem prefere viver no caminho voltando ao lodo do pecado. A esse a salvação não alcança, porque a luz dissipa as trevas, mas quando se volta a costa para a luz, somente trevas estão diante de nós. Veja o verso 2 de Isaías 55. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Quem é o pão da vida? Jesus. O que é importante para nós? Para que gastar tempo, atenção, as nossas forças gastas naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, buscando justiça própria, buscando nos defender diante do universo, atribuindo próprias feições de nosso trabalho, da nossa bondade, da nossa caridade, é trapo de imundície diante de Deus, porque o melhor de nós é podre.
Nós estamos contaminados por maus desejos, estamos tendo aparência, como diz o Paulo, com aparência do que é bom, mas sem a eficácia. Nós não estamos traduzindo. Quantas ONGs, quantas pessoas estão em nome dos pobres, dos famintos, mas por trás a ganância e o desejo de se aparecer. A recompensa deles já está aqui na terra. E distorcem assim a palavra de Deus para a sua própria perdição. Mas o que vem de Jesus, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de você se deliciará com a mais fina refeição. Então nós estamos diante do pão que não satisfaz ou do melhor alimento fino que a alma satisfaz. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Para que então temos que ouvir a Deus? Para termos a remissão dos nossos pecados, para que a nossa alma viva. Para quem ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pode ser melhor? Farei uma aliança, deem-me ouvidos, verso 3, e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Deus fez uma aliança eterna com Davi, agora ele refaz comigo. Eu não estou excluído. Seria eu, então, uma aliança só com os judeus? A velha aliança e a nova aliança existem mesmo? Na verdade, a palavra de Deus é uma só do começo ao fim. Desde o princípio, lá no Éden, Gênesis 3,15, é a promessa de que Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Não Adão, não Eva, não qualquer descendente de homem que não fosse aquele Deus encarnado e que se fez carne entre nós e que venceu, esmagou a cabeça da serpente lá naquela cruz. Naquela cruz, no madeiro, onde ele verteu sangue por mim, foi cuspido por mim, foi envergonhado, exposta a sua nudez, a minha nudez do pecado foi tapada pelo sangue que verteu de Jesus. Ali a minha vergonha acabou. O acusador vai aos céus para falar mal do Luiz, e lá ele encontra apenas o rosto de Jesus. Não porque eu seja bom, mas porque Jesus é bom. Não porque eu mereça, mas porque ele deu de graça. Ele pagou caro a salvação. A graça não é de graça, ela é pela graça. Nós somos transformados pela graça, pela vontade de Deus. Conforme a sua imagem e semelhança, somos transformados. Mas porque ele pagou o preço. Não podemos esquecer, não foi assim do nada. Quem paga a conta é Jesus. Ele pagou a minha conta, eu não tinha como pagar. Eu estava devendo diante do universo porque violei os mandamentos de Deus. A alma que pecar, esta morrerá, diz a palavra de Deus. E pecado é a transgressão da lei, afirma também a Bíblia. Mas nós temos um Salvador. Não estamos na promessa da morte, mas na promessa da vida, da ressurreição, do eis que farei novas todas as coisas. Aquele que não quis transformar pedras em pão para se saciar no deserto diante da tentação de Satanás, transforma essa pedra em pão para o mundo, pão para os homens. Ele, Deus, Jesus, Cristo, se fez pão, se fez vinho para nós. E eu, cristão, me faço pão e vinho para alimentar, fazer as obras do Mestre. Se não for assim, eu estarei caminhando na direção oposta. Nunca chegaremos à luz se não olharmos para Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão enxergar Jesus. E assim os céus recebem você e a mim como filhos de Deus, e não mais como filhos das trevas. Os filhos das trevas continuam no seu caminho de perdição, do egoísmo, da lascívia, da prostituição, do pecado, em todos os sentidos violando a lei de Deus. Mas aqueles filhos de Deus confiam no sangue de Jesus para que sejam lavados, transformados e a cada dia se aproximem mais daquele que tudo fez porque ama. Verso 5, com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Pois ele lhe concedeu esplendor. Quem é que está dando esplendor? É Jesus. Quem é que está dando esplendor? É você que traduz Jesus para as pessoas. Nós estamos levando este evangelho além dos muros de Israel. Vamos ver isso em outros versos daqui a pouquinho. Porque Jesus nasceu entre os judeus, mas nós nascemos no mundo, e no mundo traduzimos a verdadeira luz. Com certeza você convocará nações. Verso 6, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Chame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos.
Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Veja que maravilha, o perdão de Deus é de bom grado, ele dá com alegria, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Ele não paga o mal com o mal, antes antecipa a sua graça, deu a sua vida pela redenção dos homens. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías traduzindo o pensamento de Deus de amor e de sublimar, superar a todo o mal que produzimos. Assim também ocorre com a palavra que sai da boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. O propósito de Deus, portanto, é enviar a salvação a mim e a você como mensageiros do Salvador, do Redentor Jesus. Nós temos ainda aqui o verso de 2 Pedro, capítulo 1, versos 7 a 14. Observe que maravilha. 2 Pedro, capítulo 1, versos 7 a 14. Aqui nós vamos encontrar um pensamento de que, mas livrou Ló, homem justo, que afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Nós seremos livres, portanto, dos homens libertinos desse mundo. Aqui, nesse mundo, teremos aflições, mas em Jesus, através de Jesus, temos a salvação. 2 Pedro, capítulo 1, versos 7 a 14. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então não foi com ouro nem com prata que Jesus nos comprou, mas com seu próprio sangue. E no verso 17, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles vocês creem em Deus. Sim, por meio de Jesus passamos a crer porque conhecemos a sua graça. E por meio dele vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência na verdade, nós então recebemos Jesus, a graça de Jesus, livramos-nos dos defeitos trazidos pela herança, pela genética, pela tradição, pelo que aprendemos dos nossos antepassados, e agora, pela obediência, nos purificamos, pelo amor, pelo sangue e pelo amor fraternal sincero, foram assim regenerados, é o que diz o verso 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. A palavra de Deus é vida e traduz vida. Jesus é vida e traduz vida para nós que estávamos no leito da morte, no mundo do pecado. Não tinha solução a não ser a salvação por Jesus. Efésios 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós, para que nós as pratiquemos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios como nascimento, chamados da incircuncisão, incircuncisão, pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós não somos todos da origem judaica israelita, mas nós temos agora como estrangeiros, como diz aqui, o quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês, antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Estamos aproximados de Deus, juntos da graça de Jesus,
Pela graça de Jesus, o nosso pecado foi apagado. Eu lanço seus pecados para trás e não me lembro mais deles, disse Deus. E disse mais, eu lanço seus pecados nas profundezas do mar e não me lembro mais deles. Que bom, estamos com a dívida paga. Você assiste todos os dias 5 minutos, vê e entende um resumo desses programas que vão ao ar também diariamente, entendendo a Bíblia em boa companhia. Peço que você ore para as pessoas que participam desse programa, para que elas vejam Jesus, ouçam Jesus na vida delas e que a nossa vida seja transformada dia a dia à imagem e semelhança do Pai. Que Deus te abençoe. É o meu desejo sincero. Encontramos no paraíso.